Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, 1h15. A semana já passou rápido, né? Daqui a 2 dias acontece a eleição, já no próximo domingo, dia 2 de outubro. E a gente vai levando aqui muita informação para você que nos acompanha todos os dias. Hoje, com o final do horário eleitoral, voltamos a entrar aí no ar às 13h15, à 1h15 da tarde. Você nos acompanha aí do outro lado. Obrigado desde já o carinho da sua audiência. Você, claro, sempre muito bem-vindo. Um abraço meu, Eduardo Ericeira, de toda a nossa bancada aqui, a Kate Almeida, o Gisele Marques e o John Coutrin. Obrigado pelo carinho da audiência, em nome de toda a equipe, a vocês que nos acompanham aí em todo o estado do Maranhão. Ao vivo, a partir de agora, 1h15, aqui na tela da TV Difusora, tem o Jornal da Difusora na sua primeira edição e vamos aos destaques de hoje. Pesquisa aponta tendência de segundo turno na eleição para o governo do estado, aqui no estado do Maranhão. O Ministério Público Eleitoral deve estabelecer, inclusive, já começou e vai seguir acompanhando, claro, todo esse trabalho que vem sendo feito aí de treinamento, também capacitação e trabalho no dia da eleição para coibir o derrame de santinhos próximo aos locais de votação, prática que lamentavelmente é recorrente. Às vésperas da eleição, mais um flagrante da distribuição de peixe a eleitores. Eleitores que terão transporte gratuito para o dia das eleições. E Rosana Sarney é cotada pela imprensa nacional para a presidência da Câmara. Vale lembrar que a eleição é só no domingo. Muita calma nessa hora, né? Temos uma eleição antes. E ainda os palpites da nossa bancada para a eleição hoje para o cargo de deputado federal aqui no estado do Maranhão. Ontem já debatemos a questão do cargo de deputado estadual. Hoje a gente traz aí o cargo de deputado federal aqui no estado. Tudo isso agora, a partir de agora, no Jornal da Difusora, a primeira edição que só está começando. Uma hora e 17 minutos agora, os bastidores da política aqui na tela da sua TV Difusora, e a gente começa direto da capital federal, Raniele Veloso. Ontem, Raniele, muito boa tarde a você, o último debate aconteceu entre os candidatos à presidência e deu o que falar, inclusive gerou aí muitos memes nas redes sociais, mas de uma forma geral, o debate final, ele muda ou não muda o voto do eleitor, Raniele? Conquista aquele eleitor de repente indeciso? Como é que foi a repercussão desse debate aí em Brasília? Muito boa tarde a você mais uma vez. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, na avaliação de aliados, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, esse debate não vai agregar muita coisa ao voto do eleitor no próximo domingo, dia 2 de outubro. Isso porque Lula estava mais acanhado. Ele está na frente das pesquisas, inclusive da última Datafolha divulgada ontem, com 50% dos votos e chance de vitória no primeiro turno. Ele tentou ali não cair em cilada, mas acabou caindo na provocação do padre Kelmon, que é o candidato à presidência pelo PTB e que fez claramente dobradinha com o presidente Jair Bolsonaro, assim como no último debate. Então, essa postura mais agressiva de Lula, que foi chamada inclusive a atenção pelo apresentador William Bonner, junto com o padre Kelmon, essa daí é vista como positiva para os aliados de Bolsonaro. Eles comemoraram esse ato falho do ex-presidente do PT. Mas ele tentou ali levar algumas propostas, tentou principalmente exaltar como era a vida do brasileiro na época do seu governo, né? Que o brasileiro tinha uma vida melhor, uma coisa que ele vem já repetindo também nas últimas semanas, nas últimas entrevistas. Já Bolsonaro mostrou um tom bastante agressivo, ele falou diretamente para os seus aliados mais radicais, aqueles que ele já tem o voto. Ele não conseguiu atingir o eleitor que está indeciso, assim como Lula também. A expectativa de que ele não tenha conseguido atingir esse eleitor indeciso. Mas Simone Tebet, do MDB, ela sim é um nome que tem se destacado nos debates e foi considerada a melhor não só pelas pessoas que assistiram, mas também por políticos. Ela conseguiu apresentar propostas, ela criticou tanto Lula quanto Bolsonaro e apresentou ali questões importantes, né? Combate à fome, meio ambiente, mudanças climáticas, geração de empregos. Então, ela sim. Agora, Soraya Tronic, do União Brasil, ela que tem uma linguagem mais acessível, consegue falar diretamente com a população e produzir memes, ela foi responsável ali por embates diretamente com o padre Kelmon do PTB, chamando o padre de festa junina, mas ela levou temas que muitas vezes a gente esquece, que é a questão da pandemia, como o Brasil enfrentou a pandemia, né, que foi uma crise que deixou aí quase 700 mil mortos. E na avaliação geral que eu escutei desses aliados, Eduardo, é que há uma grande chance desse debate
conseguir levar as eleições para um segundo turno, porque Simone Tebet pode até ficar em terceiro lugar nas urnas no próximo domingo por causa desse desempenho, uma vez que a audiência foi muito alta. A gente vai seguir acompanhando, claro, né, Raniele? A eleição acontece no domingo, óbvio, a gente vai seguir acompanhando. Raniele, comenta aí sobre também as últimas agendas, né? Está finalizando esse processo de campanha, né? No domingo, como eu disse, a eleição. Como é que está a agenda dos candidatos aí nesses dias que antecedem o pleito de domingo? Olha, também falei com aliados de Lula e Bolsonaro sobre essas últimas agendas. É o seguinte, o ex-presidente Lula, ele começou no Rio de Janeiro, temos imagens aí, em um encontro com o candidato ao governo, Marcelo Freixo, pelo PSD, que ele apoia o candidato ao Senado André Siciliano, do PT. Isso porque Marcelo Freixo, nas pesquisas de intenção de voto, ainda está atrás do atual governador Cláudio Castro, e eles acham que tem ainda uma expectativa de virada, apesar de estar um pouco ali distante até da margem de erro. E o Rio de Janeiro é um colégio eleitoral muito importante porque é o berço do bolsonarismo, e Lula, nas últimas pesquisas, estava ali praticamente empatado com o presidente Jair Bolsonaro no local. Ele também está cumprindo a agenda agora na Bahia. Lá o candidato ao governo pelo PT é o Jerônimo Rodrigues, que estava bem atrás nas pesquisas, atrás de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, do União Brasil, mas que agora deu uma melhorada, e ele acredita que essa ida de Lula pode também melhorar o desempenho deles nas urnas eletrônicas dele, né? E no Ceará ele encerra com o Elmano Freitas, que é o candidato apoiado pelo PT, também estava atrás, conseguiu virar as pesquisas. E por que é estratégico? É estratégico do ponto de vista para essas candidaturas nos estados, mas também para Lula, porque são os governadores que puxam votos. Amanhã, expectativa para uma caminhada na Avenida Paulista. Já o presidente Jair Bolsonaro, a gente tem imagens aí de uma motociata que ele participou hoje em Poços de Caldas, Minas Gerais. Muita gente, muitos apoiadores, porque é uma região que ele, de fato, tem muitos bolsonaristas. E amanhã ele encerra a agenda, tanto em São Paulo com a motociata, e também ele vai a Joinville, Santa Catarina, no sul do país, onde ele tem também a maioria das intenções de votos nas pesquisas. Eduardo. Obrigado, Raniele. Boa sexta-feira para você, bom fim de semana e também bom trabalho aí acompanhando a movimentação na nossa capital federal. Obrigado, Raniele, bom trabalho a você. Grande abraço. Aqui a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Eleições 2022, você já sabe, é aqui na TV Difusora. E já é nesse domingo, né? Mais de 5 milhões de eleitores do Maranhão deverão comparecer às sessões eleitorais para votação. O repórter Ciro Mineiro está ao vivo agora com a gente, diretamente aqui da capital São Luís. O Ciro vai trazer informações a respeito do pleito que já acontece neste domingo. Está no ponto, Tiago, o Ciro, isso, agora já aparece aqui na tela. Ciro, informações também, como eu disse aqui, a eleição já é daqui a 2 dias. Informações que você está trazendo ao longo da semana, na verdade, né? Informações importantes, prestação de serviço para a população, para o eleitor. Muito boa tarde a você, Ciro. É isso mesmo, viu, Eduardo? Informações importantes, imprescindíveis para que o eleitor vote consciente, né, no próximo domingo, dia 2 de outubro. Olha só, Eduardo, só no estado do Maranhão são 5.042.999 eleitores, né, que vão às urnas, que estão aptos a irem às urnas, né, no próximo domingo, dia 2 de outubro, para escolherem, né, os seus representantes, no caso, deputados estadual e federal, senador, governador e presidente da República. É importante a gente destacar que essa eleição ela vai acontecer de 8 da manhã até às 5 horas da tarde, de acordo com o horário de Brasília. Inclusive, naquelas cidades onde o fuso horário é diferenciado, naqueles municípios brasileiros onde o fuso horário é diferenciado, é diferente, os eleitores terão que votar rigorosamente conforme o horário de Brasília, de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Olha só, qualquer eleitor ou eleitora está cadastrado para votar em uma determinada sessão eleitoral. Portanto, é importante saber com antecedência o número da zona eleitoral e o local de votação onde o direito do voto será exercido. Agora, a gente tem aquelas situações, né, em que o eleitor ele não se lembra do seu local de votação ou mesmo perdeu o título de eleitor. Para isso, a Justiça Eleitoral disponibiliza algumas ferramentas, como, por exemplo, o e-título, que vai poder ser baixado até a véspera do dia da votação, ou seja,
até amanhã à noite, o eleitor poderá baixar o e-título, exatamente para poder consultar aonde é o seu local de votação. Importante também, Eduardo, a gente destacar que no caso daquele eleitor que perdeu o seu título, ele pode comparecer ao seu local de votação, portando o documento oficial com foto, como, por exemplo, carteira de identidade ou mesmo a carteira de motorista. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né, da importância de exercer a sua cidadania através do voto no dia 2 de outubro, nós temos agora um trecho de uma entrevista da desembargadora Ângela Salazar, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, que reforça, acima de tudo, a importância do voto no próximo domingo. Vamos conferir. Que procure o seu título com bastante antecedência. Se não tiver ao seu alcance na sua própria residência, que ele possa vir buscar informações no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral. Ele abrindo a página do Tribunal Regional Eleitoral, ali ele vai ter muitas informações a respeito de como denunciar os abusos sobre propaganda eleitoral, sobre compras de votos. Ele vai encontrar informações de como ele deve baixar o seu título. Tem vários aplicativos que levam o cidadão a se informar para exercer a sua cidadania no dia 2 de outubro. Nós deixamos aos nossos eleitores e eleitoras maranhenses que podem ir aos locais de votação com a maior tranquilidade, com segurança, porque o Tribunal Regional Eleitoral se preparou para proporcionar esta segurança e essa tranquilidade ao eleitor. E aos representantes dos partidos políticos e aos candidatos, que eles possam respeitar o direito do cidadão votar livremente. É isso aí, nós conferimos agora um trecho da entrevista da desembargadora Ângela Salazar, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E só como informação para os nossos telespectadores, Eduardo, em todo o estado do Maranhão são 19.485 sessões eleitorais distribuídas, né, nos 217 municípios maranhenses. E, acima de tudo, né, importante mais uma vez a gente reforçar a importância do voto, né, que os eleitores compareçam no próximo dia 2 de outubro para exercer a sua cidadania e, acima de tudo, né, Eduardo, votar consciente para garantir um futuro melhor para o nosso Brasil. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Boa sexta-feira, bom fim de semana e também bom volta a você. Obrigado aí, Ciro Mineiro, participando ao vivo aqui conosco no Jornal da Difusora, primeira edição. Claro, nossas equipes todas espalhadas pelo estado do Maranhão. Vamos acompanhar, estamos já acompanhando o preparativo e no dia 2 de outubro mobilizados para levar para você a melhor cobertura das eleições 2022. Olha, 1h27 agora, mais uma pesquisa confirma segundo turno entre o Everton e Brandão aqui no estado do Maranhão. Essa pesquisa que foi divulgada. Gisele Marques, boa tarde a você. Olá, Eduardo Elicira, boa tarde, caros colegas e o pessoal de casa também. Obrigado pela audiência. Vamos aos números, Eduardo, para poder a gente discutir aqui com os colegas. O Instituto Premier, né, que foi contratado pela nossa co-irmã, TV Guará, divulgou os números, né? E a pesquisa mostra um cenário de segundo turno entre o candidato, o governador tampão Carlos Brandão, e o Everton Rocha. Os dois somando aí quase 70% dos votos, os dois juntos. Então, de acordo com a pesquisa, se as eleições fossem hoje, o governador Carlos Brandão teria 37,2%. Isso nesta sexta-feira, 2 dias da eleição, 37,2%. Seguido por o Everton Rocha, com 31,4%. A gente percebe aí uma distância de menos de 6 pontos percentuais. Há outras pesquisas que estão mostrando aí uma distância um pouco maior, umas com 9 pontos, e tem pesquisa que mostra aí até 10 pontos percentuais de diferença. Essa está mostrando só 6. Em terceiro lugar, aparece a candidatura de Laércio Bonfim, do PSC, com 20,1% dos votos, né? Então, segundo essa pesquisa, o Laércio não teria chance de ir para o segundo turno. O ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, aparece com 4,9%. E os demais candidatos tiveram menos de 1% das intenções de voto. Então, para a gente ficar com a discussão livre aqui, eu vou logo cumprir o protocolo legal e dizer que a pesquisa foi registrada no TSE com o número MA 03950/2022, ouviu 1.660 pessoas, né? 1.660 eleitores. Entre os dias 24 e 27 de setembro, tem margem de erro de 2,4% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Eu falei aqui
não recordo se no começo da semana ou se foi na semana passada, de que uma estratégia do Palácio dos Leões nesses últimos dias, inclusive com várias pesquisas registradas, era a estratégia era forçar o eleitor a acreditar que o Brandão venceria a eleição no primeiro turno. E dentro dessa mesma estratégia, forçar o eleitor a acreditar que seria o Laézio a ir para o segundo turno. Isso porque, apesar dos eleitores do Laézio acharem que há possibilidade dele vencer no segundo turno, o que todos os levantamentos apontam é que ele é o adversário mais fácil de ser vencido pelo Brandão. Eu digo entre o Everton e o Laézio. O Laézio é mais fácil de ser vencido pelo Brandão. Isso aqui não é uma opinião minha, são levantamentos. E por isso mesmo a estratégia do Palácio dos Leões é fazer com que as pessoas acreditem, né, e tenham o voto útil para levar o Laézio para o segundo turno, porque fica mais fácil para o Brandão vencer a eleição no segundo turno. Mas há mais pesquisas mostrando que esse é um cenário que não está assim tão desenhado, de o Brandão ganhar no primeiro turno. E essa é mais uma pesquisa que mostra que o segundo turno, vai existir segundo turno. Pode haver algum tipo de mudança em 2 dias? Pode. Se houver algum outro fenômeno, alguma coisa extraordinária, pode acontecer. Fenômeno. Não é, Kate? Mas assim, ninguém descarta, até porque a pesquisa ela é uma fotografia, né, desses dias aqui que eu falei, de acordo com as datas do levantamento, os dias do levantamento. Mas o que está desenhado para este domingo é justamente um resultado de segundo turno entre Brandão e o Everton. É tudo que o Palácio dos Leões não quer. Por isso eles forçam a barra para dizer que é o Laézio que vai para o segundo turno, porque fica mais fácil deles vencerem a eleição. Então, de certa forma, o eleitor que não quer de jeito nenhum o Brandão e por isso vai votar no Laézio, se o Laézio fosse levado por esse eleitor para o segundo turno, na verdade ele estaria facilitando a vida do Brandão, né? Ganhar no segundo turno. O interessante, Geisael, que é importante que o eleitor, muito boa tarde para você que acompanha a gente na TV, Eduardo, Geisael e John Coutrin, é você observar os movimentos. O Geisael lembrou bem aqui que há uma semana atrás ele antecipava aí exatamente o que está acontecendo agora. E aí eu quero acrescentar que antes, há uma semana atrás, o desenho e o movimento era que não existiria um segundo turno. E os percentuais que, com certeza, você deve ter visto, né, nessas pesquisas, né, que beiram ser surreais, eram de percentuais que ultrapassavam até a casa de 100%. Se você fosse fazer aí uma conta rápida... Quando somava todo mundo, Quando somava todo mundo, dava mais de 100%. Aí você ficava perguntando, meu Deus, mas o teto, o limite não é... não tem um limite, né? Está ultrapassando. E agora, com o passar dos dias, foi preciso fazer uma espécie de reajuste ali, readequação, né? Foi readequando ali para o número que realmente é o número que está mais próximo da realidade. Para não ficar vergonhoso, para não né? ficar Para os feio, institutos. Claro, para não ficar tão feio, na verdade. Porque a gente observa aí que tem instituto que a gente nunca nem ouviu falar, né? É verdade. E por aí vai. E nessa eleição, de forma específica, isso está acontecendo. E essas pesquisas, e eu tenho levado, inclusive, no Bom Dia Maranhão, porque a gente acredita que é necessário que essas ferramentas sejam levadas para que você, eleitor, faça uma mensuração desses dados e, a partir daí, né, também tem um embasamento para você decidir o seu voto. A gente tem levado no Bom Dia Maranhão pesquisas que são muito mais pé no chão, né? Pesquisas mais próximas da realidade. A exemplo dessa. E aí a gente colocou, eu não me recordo agora o número exato, Geisael, mas a exata, ela ficava também, né, John? Não sei se tu lembra era também. Mais ou menos ela isso. ficava mais ou menos parecida aqui com esses números que nós mostramos. Se o Thiago puder trazer de novo. O Carlos Brandão 37, ó, o Everton 31. Pronto, a exata vinha numa margem de... Essa é a de agora. Essa é de agora. Mas deixa eu ver se eu acho a exata aqui. A exata vinha com 39%. Pronto, lembrei. É isso. Era de 39%. Então, você vê que o percentual é muito próximo, né? Está mais perto da realidade. E tome como base isso, não tome como base essas outras pesquisas surreais. Tá aqui, eu achei. Que nada tem a ver com a realidade, né? Eu achei a da exata aqui, era 39 Pronto, o Everton, Brandão, 28 o Everton, 19 Laézio, Edivaldo Holanda 4, então tá muito parecido com essa daí, né? Parecido, tá, claro. 39 a exata, aí nessa o Brandão 37. 28 o Everton, nessa tá 31, tá dentro da margem de erro, né? Tá dentro da margem de erro. 19 a exata, essa daí tá dando 20. Margem de erro tá aqui, ó, 2,4%, e é isso. Edivaldo Holanda 4, nessa daí tá 4,9.
Aí, professor Joás, 1%. Agora, tá eu mais quero ou menos parecido. acrescentar aqui que Agora, essas eu vou pesquisas... precisar, já que eu falei dessa daqui, Kate, eu vou precisar dar o número do registro dela. Ok, então Tá? já vai No falar? caso da Exata, vai Enquanto falar ele logo, procura aqui... Não, já achei achou? já. É Tá. só para poder a gente cumprir, tá? Sim. A Exata foi de 23/9 a 27/9, ouviu 1.450 entrevistados com margem de erro de 3,2 e confiabilidade de 95% registrada no TSE sob o número 0899/2022. A surpresa, só para fechar aqui o raciocínio, é em torno do nome do Edivaldo Holanda, né? Que todo mundo esperava que terminasse ali ao menos com 2 dígitos. Murchou e ele muito, está né? encolhendo assustadoramente e corre o risco de passar vergonha nesse pleito, viu? Pode comentar rapidamente, João, tá sim, certo? sim. Essa reforçando os colegas já disseram, né? Boa tarde Boa a tarde, todos. João, boa tarde. Assim, eleição em segundo turno é sempre imprevisível, eu acho, né? Assim, é claro que as avaliações são feitas. O Everton, o Laércio daria mais trabalho, mas, assim, porque essa torcida para o Brandão ganhar, né? Essa estratégia ganhar primeiro turno? Porque, sabe, o segundo turno vai ser tanto difícil com o Everton quanto com o Laércio. É uma eleição muito dura, a meu ver, né? É uma eleição dura, difícil. E é imprevisível, né? Imprevisível. E, assim, as pesquisas agora relacionadas ao segundo turno talvez não valem muito, né? Porque... Zero ao jogo domingo, né? Pronto, perfeito. Zero jogo, depende, vai depender. Aí, o candidato que vai para o segundo turno, ele já começa na noite já a trabalhar as articulações, né? De madrugada ele começa a ligar para todo mundo. Olha, Eu acho que essas ligações já estão acontecendo. Isso, já tem. Eu tenho impressão. Já viu? tem Domingo, 5h30 da tarde, já estamos se ligando. Então, Não, já está acontecendo acontecendo. antes. saiu o resultado, quem for para o segundo turno aí com o Brandão, já tem que começar a disparar os telefonemas, marcar os encontros, né? Porque eleição é muito rápida, é 15 Mandar seus dias. mensageiros. É 15 dias. E zero jogo, gente, zero jogo. Não, John, não vai dar só 15 dias, não. Dá um Vai pouco dar Não, mais. são 27 27. dias. É quase um mês, sabe por Um quê? mês, É né? 29, né? 29 de outubro. É porque o último, é sempre no último domingo. E o último domingo caiu justamente no final do mês. Ah, né? perfeito, 26, perfeito, é isso mesmo. Vai dar quase um mês de Quase campanha. um mês de campanha. Dá Então, tempo de ligar bastante. E aí, por exemplo, o Brandão começa no segundo turno na frente, dá tempo de desse um mês o outro recuperar, entendeu? Então, assim, eu vejo que é uma eleição que zera, é difícil para qualquer um, ou tanto o Everton quanto o Laércio serão paros duros para o Brandão, né? Mas olha, dá para fazer uma leitura a partir do comportamento deles, agora no primeiro turno, de para qual lado qualquer um ia. Por exemplo, o comportamento de Edivaldo, que aliás nós Sim. comentamos aqui, foi muito hostil, chegou a ser desonroso até, né? Sim. No último debate, já mostra que, por exemplo, ele não declararia, por exemplo, apoio ao Everton. Assim, isso em tese, né? Em tese. Talvez eu esteja errada, mas é que a gente tenta fazer a leitura a partir do comportamento. Apesar de que o próprio eleitor, ele é quem, naquele momento, a gente não sabe dizer se o cara tem ou não a capacidade suficiente de transmitir o voto dele, de transpor o voto que era dele para outro. Então, esse eleitor ele fica solto. O comportamento de um ou de outro, você já sabe. E existia também um acordo com a galera lá atrás de se unir no segundo turno, Sim, né? isso é fato. Ainda tem isso ainda, Tem isso existe um também. acordo, né? Então, eu acho que até por isso que se levam à eleição alguns candidatos, mesmo tendo elementos para bater um no outro, mas leva num pouco mais de civilidade, justamente para não ter o ponto de não retorno, de no segundo turno estar junto. É por isso que eu acho que ficou ruim para o Edivaldo, da forma como ele tratou, por exemplo, o Everton no último debate, entendeu? Mas, enfim, na política se espera de tudo, né? Pode ser que se fume o cachimbo da paz e estejam juntos no segundo turno. Ele também criticou o Flávio, criticou o Brandão, né? Também. Por isso que eu tô cachimbo dizendo. aí então, vai rolar. Fica meio difícil saber, né? Difícil saber, né, Quem Edivaldo mas- apoiaria para o segundo turno. Esse pode ser que ele cachimbo vá vai pro rolar. diga assim, olha, desculpa aí, cara, foi mal ali, tava meio nervoso e Pro tal. Senado ele disse que se manteve neutro, Foi mas só vamos acompanhar se tiver estratégia. segundo turno. Foi orientado a fazer isso, foi orientado a fazer aquilo. Kate Almeida, pelas redes sociais, uma notícia boa, né? Para os eleitores, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anunciou o transporte gratuito para o dia das eleições, é isso? É isso, anunciou ontem, né? No finalzinho do dia, ele já anunciou, portanto, esse transporte gratuito. Nós temos a imagem, né, das redes sociais do Carlos, do Braide, perdão, do Eduardo Braide, dizendo aí, portanto, que o transporte ele vai estar disponível a partir das 6 horas da manhã até as 19 horas, o transporte público aqui na capital. E ele diz, exerça o seu direito democrático, né? Boa votação a todos. Se você observa aqui na informação que ele coloca, ele não condiciona a absolutamente nada, né? Ele diz apenas que vai ser gratuito o transporte, diz o horário. Só que causou uma estranheza muito grande num outro ponto. Logo depois que o Eduardo Braide anunciou aí pelas redes sociais,
Não demorou uma hora, o governo do Maranhão, por meio, é claro, do governador Carlos Brandão, também utilizou as redes sociais e anunciou também que o transporte semiurbano, né, também ele colocaria à disposição. E ele diz o seguinte, para facilitar o deslocamento nesse domingo, né, em razão das eleições, ele diz, autorizei a gratuidade nos ônibus semiurbanos com linha na Grande Ilha, apenas na Grande Ilha. O acesso ao benefício será por meio do título de eleitor, e aí ele subiu o horário, né? Das 5 da manhã até as 22 horas, ou seja, sobe um horário e desce o outro também. Momento de exercer a democracia com comodidade e segurança. Observe que nessa postagem do governador, ele coloca duas situações. Uma, ele diz que ele autoriza, né? Mas, enfim. A outra, que é mais grave ainda, ele coloca uma condicionante ali. Ele diz que o eleitor ele tem que apresentar o título. Título não é um documento oficial com foto, né? E por que tem que ser o título de eleitor, né? A ser demonstrado ali no momento para ter acesso a esse transporte? E por que só na Grande Ilha? Por que não abriu, portanto, aí também para outras regiões, já que o transporte semiurbano, em todo o Maranhão, você tem regiões que também tem esse atendimento. Então, Imperatriz e região. Imperatriz, que é a segunda maior região do Maranhão. Será gente. que é porque lá ele não está bem na pesquisa? Será? Bom, o fato é que isso aí, além de ter causado muita discussão nas redes sociais, também mobilizou, né, o candidato Everton, que foi para a Justiça pedir também exatamente que ampliasse, para que todas as pessoas tivessem, portanto, o direito, né? Porque é um direito, é mobilidade, aquela coisa de ir e vir para exercer o seu papel. E aí o senador Everton fez exatamente isso, né? Ele acionou a Justiça, encaminhou um requerimento ao Tribunal Regional Eleitoral, solicitando exatamente a concessão da gratuidade no transporte semiurbano em todo o Maranhão, já para domingo, dia 2. E outra, a medida, né, claro que visa beneficiar todos os eleitores, evitando que as pessoas fiquem de fora do processo. Mas no pedido, ele diz que não precisa não, viu, gente? Tem que estar apresentando o título de eleitor para ter, então, acesso ao transporte. É um absurdo. E aí ele diz que isso é uma homenagem à igualdade de tratamento que merecem todos os maranhenses, a gratuidade seja estendida a todos os usuários de ônibus semiurbanos do estado e não só da Grande Ilha. Essa é a sustentação que ele coloca no pedido. E aí ele diz que isso se justifica, né, claramente, porque não vai se discriminar as pessoas, né? E aí eleitor, cidadão é cidadão também, não tem como discriminar. E aí você vai deixar as pessoas de fora? E aí ele faz essa fala aqui, inclusive utilizou as redes sociais exatamente nesse contexto. Mas o fato é que todos os eleitores maranhenses precisam ter o mesmo direito, não somente na Grande Ilha, mas onde tiver o transporte, né? Me permita só um comentário, Kate, que é o seguinte, ó. Coloca aí a mensagem do Brandão, só para eu poder fazer o seguinte comentário. Ao passo em que o Eduardo Braide diz, informo que haverá gratuidade, o Brandão diz assim, autorizei. Ele torna pessoal. Bem aí, já feriria o princípio da impessoalidade, que é um princípio da administração pública. Mais grave ainda é o fato de ele ser governador e candidato à reeleição. Então, poderia até caracterizar como abuso de poder político, porque ele faz crer o eleitor que é algum benefício que ele está dando como candidato. É um ponto. O outro ponto é a questão do título do eleitor já levantado por Kate. E o terceiro ponto, eu só estou fazendo um review na tua fala, tá, Kate? Ok. E o outro ponto é o fato de isso não ter sido estendido a outras cidades, a outras regiões que também têm um transporte semi-urbano. Portanto, fica me parecendo que o intuito era sair como o bonzinho ao eleitorado, quando, na verdade, essa deveria ser um aviso impessoal, talvez por um maior cuidado e para demonstrar isenção e impessoalidade, até feita através das redes sociais, não da rede social dele, mas até que ele fizesse pela sua rede social, mas que fizesse com impessoalidade, né? Teremos ônibus gratuitos, não sei o que lá, Ponto. Governo do estado, enfim, mas eu autorizei, fica parecendo assim que Mas ele quer a coisa agradar do o coronelismo também passa enfim, por isso, né? Kate Almeida, mais um flagrante aí de distribuição de peixe durante a campanha eleitoral, é isso?
Pois é, chegou pra gente aqui mais uma vez o pessoal aí flagrando aquele famoso caminhão azul, né? Quando vai chegando, causa um frisson, porque esse caminhão, o que ele tem rodado nesse estado é brincadeira não. E hoje essa caravana, né, do peixe, do caminhão do peixe, teve pelas bandas daqui, da região metropolitana, lá pelo lado de Raposa, Cumbique, né? Alô, Cumbique, um abraço aí para todo mundo que está, de repente, aí já na audiência aqui do nosso Jornal da Difusora. Mas o caminhão esteve por lá, inclusive o locutor, né, falou sobre os oferecimentos do caminhão do peixe. Ficou até engraçado, Joe, quando ele, muito empolgado, disse que o caminhão do peixe era um oferecimento do governador Carlos Brandão, juntamente com a Thalita Narcia, ex-prefeita lá de Raposa. Aí meteu ali pelo meio até uma liderança, o Ivaldo, e falou outros nomes, empolgadíssimo ali na distribuição desse peixe. Faço questão de mostrar para você o vídeo agora. Ei, gente, estamos aqui no Cumbique, a caravana do governo do estado, o nosso governador Carlos Brandão, em parceria com a nossa amiga Thalita Narcia, entregando peixe aqui no Cumbique, juntamente com o nosso amigo Ivaldo do Cumbique. Agradecer a nossa amiga Thalita Narcia, ao governador Carlos Brandão, nosso amigo Flávio Dino e Emeteiro Eba, juntos pelo Cumbique. Deputado, né? Gente, oh meu Deus do céu, olha, um pouco mais, né, de 48 horas para as eleições. Rapaz, se isso não é condicionar o voto do eleitor a um peixe, uma sacola de peixe, eu nem sei mais o que é isso. E aí o nobre aí, locutor, ainda faz todos os devidos oferecimentos, que é para chancelar, É um né? peixe por cada candidato, né? Ele falou 5 ali. Rapaz, o locutor falando de empolgação, né, rapaz? Peixes. Tem 6. Vamos lá. Não, acho que Carlos Brandão tem mais peixe. Bota lá 2 para Carlos Brandão. 2 para Carlos aí Brandão. bota 1 para Flávio Dino, bota 1 em nome de Thalita, porque ele faz o Emetério, né, também. Né? Tem o Emetério, né? É uma vergonha. A gente fica brincando aqui para tentar amenizar, mas é uma vergonha. Faltando pouco mais de 48 horas para que a gente tenha um pleito domingo, esse caminhão rodando, e não é brincadeira como esse caminhão já rodou por esse estado, oferecendo peixe. Está aqui na região metropolitana ainda com oferecimento, chancelando quem está distribuindo peixe. Pelo amor de Deus. Por muito menos, eu já disse, por muito menos, o governador Jackson Lago foi cassado, foi apeado do mandato, por muito menos. E Geisael? Nunca se viu um comportamento tão descarado, né? Descarado em toda a história política do Maranhão e promovido justamente por quem ganhou a eleição com a promessa de fundar a República do Maranhão. E detalhe, a gente tem mostrado aqui, inclusive se põe imagem aqui, levantamento de cesta básica como se fosse um troféu, distribuição de peixe por meio desse caminhão azul aí. Gente, essa semana teve briga de vereador por conta de asfalto, com oferecimento e chancela de quem está fazendo isso. Então, se isso não é uma compra de voto descarada, não sei, mas qual que é o nome pessoal pensa disso? que compra de voto é só aquela compra direta, né? Não é não, isso aí também é. A gente tem que ir por intervalo agora. Obrigado, Kate, Geisael, John. 1h48. A seguir tem as notícias do interior do estado. E claro, a gente vai continuar girando com mais informações aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Já estamos de volta agora, 1h51. De volta aqui pela TV Difusora com o JD primeira edição. E a Polícia Militar reforçou a segurança na cidade de Caxias no dia das eleições. Já foi um efetivo para lá, também para o interior do estado, todo o interior do Maranhão, desde a quinta-feira, desde ontem, tropas saindo, Caxias não é diferente. Olá, Zé Carlos, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Pois é, a Justiça Eleitoral espera uma eleição bastante tranquila, sem incidentes. Mas, se for necessário, a Polícia Militar e outras forças de segurança vão trabalhar em parceria com o TRE para resolver qualquer problema e, inclusive, fiscalizar também a questão da lei seca, já que não é permitido a venda de bebida alcoólica nesse período da votação. A gente ouviu o comandante da Polícia Militar aqui na região de Caxias.
Bem, a Polícia Militar ela tem o seu planejamento estratégico, né? A gente pode falar pela Polícia Militar, nós já estamos preparados, recebendo inclusive reforço aí da capital São Luís. As cidades, né, que compõem aí o 2º Batalhão serão reforçadas e também iremos enviar reforço de oficiais para essas cidades. Até o presente momento aqui nós estamos numa situação tranquila e vamos continuar intensificando ações na rua. Então a gente pede o apoio da comunidade, que venha exercer sua cidadania de forma tranquila, que não se exceda, e nós estaremos nas ruas para poder dar total apoio. Nas 0 horas aí, já do domingo até as 22 horas, né, está proibida a comercialização, venda de bebida alcoólica. Nós iremos intensificar essas ações. A gente pede o apoio da comunidade, né, que entenda, quando a Polícia Militar estiver passando pelas ruas, identificar, né, nós já estamos passando as orientações necessárias e que nos ajudem, porque a Polícia Militar ela tem todo um trabalho, né, nesse dia aí, e a gente precisa do apoio da comunidade. Então a comunidade é a primeira a ajudar. Às vezes, muitas vezes o cidadão ele fica na porta da sua casa achando que é um feriado e fica aí de bebida alcoólica, né? E aí quando a polícia passa e quer argumentar que é família, então a gente pede que nesse período aí que compreende aí a questão da lei seca, que o cidadão ele evite essa comercialização e também que evite estar se expondo. É isso, né? Agora é cada um fazer a sua parte, né? As forças de segurança e nós, cidadãos, eleitores, cada um votando com cidadania para garantir uma eleição tranquila. Eduardo. É isso, Zé Carlos. Obrigado aí pelas informações. Bom trabalho para você também em Caxias, toda a nossa equipe, toda a população de Caxias e região. 1h54, Justiça Eleitoral cuida dos últimos detalhes para a votação do dia 2 de outubro em Imperatriz. Agora Marcelo Júnior chega com as informações também, acompanhando toda essa movimentação. Marcelo, boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal do Difusor. E aqui em Imperatriz, segundo o maior colégio eleitoral do Maranhão, todos os preparativos estão sendo ultimados pela Justiça Eleitoral para a grande festa da democracia, que é domingo, Eleições Gerais 2022. Temos aqui a 65ª e a 33ª Zona Eleitoral para um colegiado de cerca de 182.695 eleitores. A 33ª Zona Eleitoral é a maior aqui do município de Imperatriz. E aí, a Justiça Eleitoral já começou a fazer o transporte das urnas, saindo do fórum em direção aos locais de votação. Essa antecipação foi tomada pela Justiça Eleitoral justamente para agilizar o máximo possível a instalação das sessões eleitorais. Nós conversamos com o juiz Delvan Tavares, que coordena a 33ª Zona, e ele falou a respeito dessa iniciativa. Reta final de preparação para o dia 2. Agora as urnas começaram a ser distribuídas, nós priorizamos os locais aqui da sede do município de Imperatriz. Amanhã estaremos deslocando as urnas da zona rural. Fizemos isso em dias distintos, porque na eleição passada deixamos tudo para o mesmo dia e isso acabou atrasando a instalação das urnas nos locais, entrou pela meia-noite e agora esse ano mudamos a estratégia de modo que dia 2 às 7 horas todos os locais de votação estão com as urnas devidamente instaladas e quando os mesários chegarem ligar a urna às 7 horas, organizar o material de votação, emitir zerésima e para as 8 horas iniciar o processo de coleta dos votos, que vai até às 17 horas. A expectativa é positiva aqui na cidade de Imperatriz, tanto por parte da Justiça Eleitoral, como também dos eleitores. Amanhã, a 65ª vai começar a fazer o transporte das urnas e instalação das sessões, assim como a 92ª, que abrange municípios de Davinópolis, São Pedro da Água Branca e Cidelândia. Já na cidade de João Lisboa, a 58ª Zona Eleitoral, o trabalho também de instalação das sessões eleitorais, o transporte das urnas será realizado nesse sábado. A difusora mobilizada e vai trazer a cobertura completa da eleição de 2 de outubro na TV, no rádio e na internet. Volto com você, Eduardo. Certamente, Marcelo, toda a nossa equipe é engajada para levar a melhor informação aí para os nossos
telespectadores, claro, também no rádio, na internet. Obrigado, Marcelo. Grande abraço a você aí, a todos da Difusora Sul, Imperatriz e região, a todos que nos acompanham. 1h57, agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Jéssica Lima vem chegando agora com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. A Secretaria de Educação de Santa Quitéria, por meio da Coordenação de Esporte, realizou a abertura dos Jogos Escolares Quiterienses da Zona Rural, no povoado Coceira. A grande final será no povoado Barra da Onça. A coordenadora do esporte, Rejane, que esteve presente no evento, aproveitou a oportunidade para convidar a todos para prestigiarem a final. Para a coordenadora, a prática de esporte afasta a criança e o adolescente das drogas, aumenta a capacidade cognitiva do aluno, traz benefícios consideráveis à saúde e também gera cooperação e socialização entre os estudantes. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. 1h58. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta, só um intervalo rápido, continue conosco, eu, Geisael, Kate e John Coutrinho, daqui a pouquinho debatendo os bastidores da política. O horário eleitoral foi embora, mas a gente continua, claro, debatendo aqui os bastidores da política. Intervalo é rápido, a gente volta já já. 2h03, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Eu, John Coutrinho, Geisael Marques e Kate Almeida, seguimos por aqui até por volta de 2h15, pouquinho mais aqui debatendo a política local e a política nacional. Agora a gente tem um recado importante para você, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto, desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente os nossos idosos. Conta para ele a novidade, baixe o nosso aplicativo, Doutor Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Doutor Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E olha, faltam poucos dias para você decidir o futuro do nosso estado e do nosso país. E pensando nisso, o time aqui do Sistema Difusora de Comunicação está preparado para uma cobertura ao vivo desse dia histórico em todas as nossas plataformas. Veja só. No dia 2 de outubro, os eleitores vão às urnas decidir o futuro do nosso estado e do nosso país. E o time do Sistema Difusora está preparado para uma cobertura ao vivo desse dia histórico em todas as nossas plataformas. Flashes ao vivo a partir das 7 da manhã e cobertura completa da apuração a partir das 17 horas na TV Difusora, Rádio Difusora FM e em nossas redes sociais. Boletins durante todo o dia no Difusora ON. Eleições 2022. Seu voto aqui na Difusora. Pois é, eleições 2022, seu voto aqui na Difusora. Agora a gente confere a agenda dos candidatos para esta sexta-feira. O candidato Carlos Brandão pela manhã participou de carreata em Coelho Neto e Buriti. À tarde participa de encontro político em Parnarama e carreata na cidade de Timon e Caxias.
Edivaldo Holanda Júnior, pela manhã, participou de carreata na zona rural de São Luís. À tarde, participa de carreata na região do Itaquibacanga. Pela noite, o candidato se reúne com a coordenação de campanha. Pela manhã, Enilton Rodrigues participou de caminhada e visitou apoiadores em Buriticupu. À tarde, visita Santa Luzia e, pela noite, participa de reunião com a coordenação de campanha. O candidato Laésio Bonfim participa de carreata em São Luís. Joás Moraes fez reunião com a coordenação de campanha e apoiadores na cidade de Vila Nova dos Martírios pela manhã. À tarde, o candidato pelo Democracia Cristã visita lideranças em Cidelândia. Simplício Araújo participou de evento na capital pela manhã. À tarde, participa de reunião com a coordenação de campanha. O Everton Rocha participou de reunião pela manhã e à tarde se reúne com equipes de fiscalização e jurídico. 2h06, seguimos aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e o Ministério Público Eleitoral estabeleceu diretrizes de atuação para coibir o derrame de santinhos próximos aos locais de votação. John Coutrin, às vezes tem porta de local de votação, né, que fica só santinho, uma sujeira total. Mas, John, que informação que você tem pra gente? É uma diretriz, Eduardo, né, que já foi colocada aí pelo Ministério Público Eleitoral, né, através da Procuradoria Regional Eleitoral, em que estabelece diretrizes para coibir essa prática aí, desse derrame de santinhos, não é? Isso acontece geralmente de sábado para domingo, na madrugada, né, a gente vê alguns apoiadores, pessoas que são ligadas a algumas campanhas, eles começam aí a espalhar santinhos pelos locais de votação e até pela cidade também, começa a sujar e emporcalhar a cidade com esses santinhos. E quer ser representante, né? E quer ser representante. Aí você chega numa sessão dessa, num colégio, aí você vê aquele amontoado de santinho na porta, né? Sujando tudo. E o que é que acontece? A orientação é para que os procuradores, né, eleitorais façam essa fiscalização. De que forma? Fotografem o santinho, a imagem, o nome e o número do candidato, né, para que fique bem nítido e claro, para que o candidato passe a responder por isso. Propaganda irregular e também infração eleitoral. Então, essa é a recomendação que foi dada e eu acho muito importante que se faça isso, né, porque, primeiro, o que eles alegam, justificam? Que é dinheiro público, é dinheiro do fundo eleitoral, que é gasto nesses santinhos aí para ficar jogando, espalhando, jogando fora, né, na rua, é dinheiro desperdiçado, dinheiro público da gente. E segundo, uma tentativa desses candidatos de influenciar o voto, né, de influenciar o voto cidadão. A gente conhece muita gente que, quem não conhece uma história de alguém que já foi votar... Eu tenho raiva de ver isso. Né, que foi votar no dia, não tinha candidato, aí pegava um santinho, primeiro que ele pegava o santinho no chão, vota nesse aqui, né? Então, isso é um absurdo, viu, pessoal? Absurdo. Não vote nesse candidato, não. Pelo contrário, não vote nesse candidato. Não vote nesse candidato. Você chega lá na sua sessão eleitoral e vê esse tanto de santinho desses candidatos amontoado lá, não vote nele, não. Rapaz, a primeira coisa que o eleitor devia fazer era justamente não votar em quem desrespeita a lei eleitoral. Não votar, pois qualquer lei eleitoral, na verdade. Qualquer lei. Olha, não pode, bandeirinha, a bandeira ela só pode se tiver alguém segurando ela. Eu passei ontem... E está acontecendo direto. Eu passei ontem na Holandesa, cheio de bandeiras de Edivaldo Holanda Júnior, tudo enfiado assim no canteiro. De vários candidatos, já olhei. Duarte Júnior... Foi prefeito da cidade, Duarte né? Júnior, acabando com os canteiros, um monte, justamente. Duarte Júnior, um monte de adesivo, aqueles adesivos redondos, colado em ônibus, cara. Poste. Em ônibus, parada de ônibus. Parada de ônibus. Os muros estão lotados. Os muros nem se fala. O nojo, até sabe? Hoje, gente com outdoor proibido também, até hoje. Pois é, cara. Absurdo. Pois é. Essa sujeirada toda aí, no dia da eleição, E nos muros... É até complicado a fiscalização, porque são tantos candidatos que a Justiça Eleitoral... Mas o cidadão, ele pode ajudar. Sim, claro. Ele fotografa, ele vai lá no pardal. Até porque isso aí entope esgoto, causa prejuízo para a cidade. Aí o cara diz assim, defenda o meio ambiente. Aí ele pega e joga sujando isso. Sujando a rua. É dinheiro público. Com certeza. Olha, tem o respeito pelo dinheiro público. Aí joga um negócio. A gente vê, por exemplo... Vamos aplicar de forma correta, aí tá lá. Tá lá o dinheiro jogado fora. Eu observei hoje nos muros aqui em São Luís, era um candidato colocando cartaz por cima do outro. Se você ver lá, tá uma grossura só de cartaz em cima do outro, né? Uma camada, né? Sobreposta. Tem outro muro, só de... E tá demais, tá porca ali na cidade. Na minha casa tinha um adesivo meu, quando eu fui candidato, eu acordei de manhã, tinha um adesivo de outro candidato em cima do meu. Rapaz, tá muito mole, rapaz. É assim que tá acontecendo. Tá muito mole, Gisele.
Na minha casa, o meu adesivo chegou Pelo menos, Marcelo, não arrancaram como tô fazendo, né? Não arrancaram o teu, né? Teve consideração. Teve consideração. Grande consideração. Muito amigo esse candidato, viu, Gisele? Ei, deixa eu falar uma coisa aqui. Só rapidamente, Gisele, Pois escutou o Procurador Regional Eleitoral, Wilton Melo, rapidamente, que explicou como vai funcionar esse trabalho do Ministério Público Eleitoral. Daqui a pouco, Gisele volta com informações a respeito de mais uma pesquisa aqui, mas vamos ouvir. Tanto o Ministério Público Eleitoral como o próprio Tribunal Regional Eleitoral estão associados no intuito de tentar extinguir essa prática ou reprimi-la na maior extensão possível. E com base nessa missão, nós estamos reunindo com quem estará nas ruas, seja na noite anterior, durante a madrugada. O chamado derrame de santinhos, ou também conhecido como o voo da madrugada, ele é caracterizado pela atuação ilícita de alguns grupos políticos, alguns grupos eleitoreiros, inclusive cabos eleitorais, que se dirigem aos locais da votação na noite anterior, normalmente na noite anterior, durante a madrugada, e fazem um derrame enorme de santinhos, provocando um impacto visual, uma poluição negativa, com uma intenção de influenciar o eleitor no dia da eleição. Tá? Então, a ideia é combatermos, não apenas com um regime de repressão, que nós ganhamos também um instrumento importante, que é a possibilidade de ter um pouco mais de tempo para poder fazer, digamos, o acautelamento das provas, fazer uma instrução para identificar quem teria sido o candidato beneficiário, quem teria sido o responsável pela prática, e, além disso, colocar o policiamento extensivo, os órgãos de fiscalização e controle nas ruas para tentar realmente reprimir qualquer um que esteja em dúvida de praticar esse delito. Gisele Marques, como eu falei anteriormente, antes da fala aí do procurador, você teve acesso a mais uma pesquisa, é isso? Vamos lá, tá aqui, deixa eu ver qual é o instituto aqui. A gente iniciou o jornal hoje comentando sobre pesquisa, né? O Gisele teve acesso a mais uma pesquisa. Pop Braz, é mais uma pesquisa. Os números aqui estão confirmando também o segundo turno, né? Só que essa aqui está dando uma diferença menor entre os dois primeiros colocados. Vamos lá, no cenário estimulado, Carlos Brandão aparece ainda em primeiro lugar com 37,4%, seguido por Everton com 32,6%. Então aí essa diferença é o quê, gente? 5% mais ou menos, né? A outra estava dando 6%. No cenário estimulado é isso, 37,4% para Brandão, o Everton 32,6%. Aí aparece o Laésio na terceira colocação com 16,2%. O Edvaldo nessa aqui está melhor, com 8,4%. Né? Naquela que nós falamos ainda agora, o Edvaldo estava com 5%, né? Faltou quase 5%. Detalhe, estimulado. 4,9%. Estimulada, quando fala o nome do candidato, no caso, né? É estimulada. Os demais candidatos somaram 3%, indeciso 0,5%, brancos e nulos 0,3%, não souberam responder 1,6%. Laésio 16,2%. Então vamos lá, para a gente cumprir o protocolo aqui, legal. Quase dentro aqui do que a gente mostrou agora há pouco. Tá mais ou menos razoável. Sempre vai ter diferença de uma pesquisa para outra, é aquilo que a gente sempre diz. Quando a diferença ela é muito discrepante, é que você desconfia. Mas a diferença de metodologia, de um instituto para o outro, é por isso que o certo é você comparar pesquisas do mesmo instituto, né, ao longo do tempo. Mas vamos lá, a pesquisa ouviu 1.680 pessoas entre os dias 23 e 29 de setembro, a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança de 95%, registrada sob o número MA 08353/2022, tá? Mais uma pesquisa. Tá então o registro também, 2 horas e 13 minutos, quase 14, a gente segue até 2h19, mas dá tempo da gente debater, como a gente falou no início do jornal, sobre a possibilidade de uma renovação também na Câmara Federal. Ontem a gente debateu aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, hoje na Câmara Federal. Começo, claro, vou girar com a Kate, o John e o Gisele, mas começo com você, Gisele, fazendo uma avaliação sobre essa possibilidade de renovação na Câmara Federal. A gente falou ontem em torno de 30% de renovação, mais ou menos costuma acontecer no Legislativo. Isso é uma previsão também, estimativa, pode ser mais. É uma estimativa que a gente faz baseado no histórico, né? Em relação à Câmara Federal, o Maranhão tem 18 vagas na Câmara Federal. Eu até comentei outro dia que não tem uma mulher. A gente vai ter lamentável, inclusive. Lamentável, né, Kate? A gente vai ter aí, inclusive, a possibilidade agora, nessa renovação, tem 2 mulheres que podem entrar, Rosiana e Detinha. A gente estava até comentando nos bastidores, a gente tinha esquecido da Detinha, viu, John? Tem Rosiana e Detinha, né? Dentre as renovações que podem haver, tem também o Duarte Júnior, que deve entrar, e o Márcio Onaiser. O restante é muito difícil fazer nome novo, né? A previsão é que o PL faça 3, PSB talvez aí uns 2, MDB
5. O MDB pode fazer 3, né? Porque tem muito puxador de voto também, eu acho né? Que não, eu acho que fica só nos 2. Pode, de repente, fazer. Eu estou dizendo porque depende também, né? Nos 2. Estão apostando muito na Rosiana, né? Mas é uma estimativa também muito alta, né? Para se puxar uma pessoa, um candidato também, né? Assim, se eu fosse apostar em renovação, eu apostaria nesses nomes, né? Rosiana, Duarte, Detinha, Macionais. Eu apostaria nesses Ainda nomes. tem, vamos lá, pode, né? O Dr. Gonçalo também, está disputando ali no Podemos, né? A possibilidade aí de gente nova. Aliás, ele já era suplente, né? Já assumiu na Câmara, mas assim não teve mandato efetivo, né? Então, coloca ele aí para... Podemos ter nomes bons, né? Tem e o Fábio Macedo, também, né? que é deputado estadual, que vai ser candidato federal, tem o professor Samax também, que vai ter muito voto, e tem o Dr. Gonçalo também, tem 3 nomes bons aí. Mas a Amanda Gentil, ela está numa situação um pouco complicada e sensível para ela, porque é o seguinte, ela pegou 2 milhões do fundo eleitoral. Tava uma história de que ela ia desistir da candidatura. Se ela desiste, tem que devolver o dinheiro, certo? Aí, se ela não desiste e faz corpo mole, porque se ela fizer corpo mole e não tiver uma boa votação, ela prejudica até o Fufuca. Mas o problema é que se ela fizer, olha só como é no mato sem cachorro. Se ela fizer corpo mole e tiver uma votação pequena, ficar ruim para ela, enquanto o grupo político lá com o Paulo Marinho nessa disputa em Caxias. E tu tá entendendo? Então, ela sair com uma votação baixa, coloca numa situação complicada para 2024. O Fufuca é favorito, né? Se se retira completamente, tem que devolver os 2 milhões. Mas também ela se achou prejudicada na disputa, até porque o Fred Campos, que estava também no... Desistiu da candidatura, Desistiu da candidatura. Se ela sai, aí o Fufuquinha não vai não, senhor. O Fufuquinha perde a vaga. John, ainda vai ter eleição. Eu colocaria só a Flávia Alves também como nome forte, viu? O nome de mulher forte também. A Flávia é muito forte, dentro da federação. Perfeito, é um nome forte também, viu? Colocaria o nome de mulher forte também para ocupar uma vaga. PCdoB, ela é do PCdoB é a federação, né? Perfeito. Aí tem que lembrar que ela está numa dobradinha com um caba forte, né? Para estadual, que é o Otelino, né? Sim. Que é o Otelino, né? É um nome muito forte também. Que tem carregado ela desde o começo Aliás, eles fizeram o primeiro ato de campanha juntos. O Otelino, adesivaço, meia-noite, estavam eles juntos, né? Então, é bem possível que ela surpreenda. Né? Tirar a vaga de alguém lá. John, a gente já tem uns 2 minutinhos. A Rosiana Sarney foi cotada, segundo você apurou aí pela imprensa nacional, já como presidente da Câmara. Ela ainda nem se elegeu, ainda vai ter uma eleição domingo, mas já estou colocando ela como presidente da Câmara, é isso? O ovo ainda nem nasceu, já estão querendo matar o galo. O site Metrópolis e o site O Antagonista, né, já noticiaram essa informação de que o Lula já teria negociado o Congresso. Depende até da eleição do Lula também. Do Lula, né? Depende de tanta coisa. Eu estou dizendo, o ovo da nem nasceu, Mas nesse cenário, Lula não disse que Flávio vai ser ministro também? E aí a presidência da Câmara seria para a Rosiana, né, que o Lula teria acertado com o Sarney, e a presidência do Senado continuaria com o Rodrigo Pacheco. Né? Essa informação que foi divulgada aí em termos de costura de Congresso. Né? Até hoje, um deputado aí, que é bem influente ali, lá em Brasília, maranhense, né, que já até participou dessa questão de disputa de mesa, ele me disse o seguinte: rapaz, isso aí tem que combinar com os outros, né? Porque uma eleição de Câmara não é assim, como vocês estão pensando, né? Porque o Lula vai querer. Não é assim, não. A Câmara tem autonomia para isso. É uma coisa interna corporis, Exatamente, a interna corporis, né? Porque o Lula vai botar a mão na cabeça que vai eleger. Claro que não. A gente vê, por exemplo, os candidatos aí. Vamos só pegar o do Bolsonaro. Não conseguiu, né? Ele tem que fazer um acordo aí pro Lira e pro Rodrigo Pacheco, mas os candidatos dele mesmo, eles não conseguiram eleger. Meus amigos, a gente volta. Bom fim de semana para vocês, bom trabalho também. A gente vai estar acompanhando aqui. Boa votação para todos nós, para todos os eleitores. Muita consciência. Domingo a gente vai estar acompanhando, né? Nós 4 aqui também, eu, o Geisael, a Kate e o John, vamos estar acompanhando aqui ao vivo toda a movimentação, os bastidores aqui. TV e rádio. TV e rádio e também no portal, né? Nosso portal Difusora 1, toda a cobertura aqui na Difusora, viu, pessoal? Pode acompanhar, que você vai ter a melhor informação aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Tchau, pessoal, bom fim de semana. Bom voto.